Nicolás Maduro disse que se tratou de uma negociação, ao contrário da informação que havia sido dada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. E pedimos então a sua informação, sua opinião, seu ponto de vista, a líder, a grande figura da oposição venezuelana e também uma grande figura em nível internacional, Maria Corina Machado. Sempre um prazer. Maria Corina, bom dia. Bom dia, Ciro. É um enorme prazer estar com você, com Lourdes, com todos que nos ouvem hoje. Nas últimas horas, durante a nossa madrugada, vimos muito movimento informativo nas redes a propósito desses acontecimentos ocorridos há 48 horas, Maria Corina. Bem, eu quero colocar isso um pouco em perspectiva. Devemos entender que a Embaixada da Argentina em Caracas, sob a proteção do Brasil, é talvez o segundo edifício na Venezuela. Mais vigiado, mais protegido, com maior presença militar e de órgãos de segurança civis e de inteligência. Absolutamente cercado, tem a Embaixada da Rússia de um lado, a Embaixada da Coreia do outro lado, as residências particulares que acabam de cercá-la foram tomadas à força pelo regime. Seus proprietários foram expulsos à força e ali instalaram comandos armados. E, de fato, isso se transformou em um estado de sítio onde 5 venezuelanos eram reféns e, como bem disse Lourdes, tiraram a água, a luz, não deixavam entrar comida nem remédios. Foi uma tortura permanente. E sob os olhos e debaixo dos narizes de todo esse aparato de repressão, aconteceu uma operação impecável em seu desenho, em seu planejamento e em sua execução, que demonstra a imensa vulnerabilidade do regime de Maduro, onde em seu próprio interior hoje há rupturas. Pessoas que o abandonam porque sabem que este é um regime destinado ao colapso. Uma operação de resgate, Maria Corina, afinal de contas. Uma operação de resgate, a Operação Guacamaia. E deixem-me dizer que isso tem, além disso, um impacto enorme, porque, além de mostrar as rupturas na estrutura repressiva do regime internamente, gerou todo tipo de conflitos, de caça às de bruxas, porque eles não têm a menor informação sobre o que aconteceu. Você perguntava, qual foi a resposta do regime? Até agora, só contradições não houve. Uma única versão, oficial. Mas sim há uma. Como você bem disse, do Departamento de Estado, do secretário de Estado. Sim, sim, sim. Víamos o que disse Diosdado Cabello, por exemplo, que falava de uma negociação sem dar detalhes, sem a veemência com que depois o regime madurista costuma tentar impor suas versões, mas nada firme, como você disse. E ninguém acredita neles, além disso, Ciro. Porque é algo tão grosseiro. Ele está dizendo em seu programa que houve uma negociação porque eles querem, não querem, fizeram um papel de ridículo, querem limpar a própria imagem, mas exatamente na mesma hora em que o senhor Diosdado Cabello dizia isso, ele estava enviando seus grupos criminosos, encapuzados, para invadir à força a casa, o lar de Magali Meda, uma das pessoas libertadas. Sim. E à força levaram coisas dela, agrediram fisicamente e tudo foi gravado em tempo real, porque havia uma câmera dentro da residência e isso foi divulgado nas redes sociais. Já foi identificado o chefe desse grupo de comando que cometeu esse abuso. Maria Corina, bom dia. Parte do que disse Diosdado Cabello foi que nessa negociação também teria saído do país a sua mãe e que a pessoa que cuida da sua assessoria de imprensa, Cláudia Macero, teria saído do país em agosto. Esta é uma operação que começou há muito tempo, como vocês podem compreender. Nenhum detalhe será revelado, para proteger todos os envolvidos. O que eu posso dizer a vocês, e já comentei nessas últimas horas, é que isso daria, acreditem, para várias
temporadas de séries na Netflix e em livros, longas metragens, porque tudo o que vocês possam imaginar fica aquém dos riscos que esses companheiros assumiram e da precisão com que essa operação foi executada. Realmente é algo milagroso. Com relação à minha mãe vinha sendo hostilizada há muitos meses pelo próprio regime. Cercaram a casa dela, cortaram a luz, prenderam o pessoal que trabalhava com ela e cuidava dela. Minha mãe está sozinha, doente, idosa, praticamente não consegue andar. E de fato, no fim de semana conseguimos que ela saísse da Venezuela. Ela saiu pelo aeroporto. Então, também sob os olhos do regime. Eu continuo acreditando que aqui estamos de mãos dadas com Deus e que por isso esta é uma luta espiritual e nós vamos vencê-la. Me chama muito essa atenção vê-la com esse tom, com essa energia. Hoje ou nas próximas horas completam-se 4 meses desde 10 de janeiro. 4 meses em que Edmundo González não pôde tomar posse como presidente da Venezuela, em que Maduro foi reeleito. Tínhamos a impressão de que, de uma forma natural, vocês tinham recuado, diminuído. Mas vejo você com muita energia. Maria Corina. Veja, Ciro, posso te garantir que nunca antes... 4 meses. Sim, senhor. Bem, eu estou há 9 meses em isolamento. Digamos 4 meses a partir de 10 de janeiro. Desde 10 de janeiro, sim, senhor. E 9 do vez eu, então. Eu, como vocês sabem, estou em isolamento total. Estou escondida, estou protegida. O regime me acusou de terrorismo. Maduro diz que eu vou passar o resto da minha vida presa. Mas a realidade é que este regime e Maduro nunca estiveram tão fracos como estão hoje. Nunca. Eles foram perdendo tudo o que tinham. Perderam o povo, perderam as ruas, perderam a suposta legitimidade porque mostramos a surra contundente que demos. Ganhamos 70-30 com as regras deles. Se os venezuelanos que estão hoje fora tivessem podido votar, essa vitória teria sido 90-10. E eles sabem disso. As bases das Forças Armadas e das polícias colaboraram para que pudéssemos recolher as atas e estão do nosso lado. E diante da investida brutal de violação dos direitos humanos dos últimos meses, que até a Comissão Interamericana de Direitos Humanos qualificou como práticas de terrorismo de Estado. Repeti isso há 2 dias em um relatório, também foi dito pelas Nações Unidas. Crimes contra a humanidade. O mundo isolou completamente Maduro. Ele não tem mais nada. E agora, a posição do governo do presidente Trump tem sido abordar Maduro como o que ele é. O chefe de uma estrutura criminosa. Não é apenas mais uma ditadura. Ele é o chefe de uma estrutura criminosa. E as estruturas criminosas colapsam, caem, acabam, quando ficam sem dinheiro. E é exatamente isso que a justiça internacional precisa fazer. Fechar os circuitos de drogas, de tráfico de ouro, de tráfico de pessoas e o mercado negro do petróleo. Essas ações estão em andamento, e a posição do presidente Trump é clara. Esse regime representa uma ameaça para a segurança de todas as Américas. E por isso Maduro vai sair. Não tenham dúvida. Ele vai sair. Você nos permite alguns minutos? Precisamos fazer um ajuste com as emissoras do resto do país. Quero lhe fazer 2 perguntas. Primeiro, por que o senhor está pedindo para não votar daqui a algumas semanas, quando acontecerem as eleições legislativas? E segundo, há 9 meses aqui conosco, a senhora pediu à presidenta Sheinbaum, de Mulher para Mulher, que fizesse um pronunciamento que, no fim das contas, a presidenta não fez. O que a senhora diria 9 meses depois? A senhora pode nos esperar alguns minutos para fazermos essas 2 perguntas, Maria Corina Machado? Daqui a alguns domingos serão realizadas aí na Venezuela eleições municipais e legislativas. Algumas figuras da oposição estão pedindo para sair e votar. O caso de Henrique Capriles tem sido muito simbólico. No entanto, você e muitas outras pessoas estão dizendo: é preciso se abster, não devemos participar. Por que, Maria Corina? Eu te faço uma pergunta, Ciro. Imagine que vocês, no México, vão para uma eleição com o INE e ganham por 70-30.
E o INE não publica nenhuma única ata, nem mesmo em um guardanapo. Simplesmente diz, porque sim, ganhou, quem perdeu. E logo em seguida começam a perseguir todos os fiscais eleitorais, os monitores. Nós os chamamos de testemunhas. Mais de 2.000 pessoas presas. Iam até as casas delas e as levavam arrastadas porque tinham conseguido uma ata e a tinham protegido com a própria vida. E alguns meses depois dizem, isso não aconteceu, ficamos aqui à força e, além disso, vamos convocar outro processo para mudar qualquer coisa. Governadores ou assembleia. Mas espera aí. Não é qualquer partido que pode participar. Claro, não podem participar os líderes políticos que estão presos. Nem aqueles que tiveram que fugir do país, nem os que estão protegidos e escondidos. Só se inscrevem aqueles que o regime permitir e previamente precisam declarar que aceitam os resultados da eleição em que Maduro perdeu e da próxima eleição, na qual o regime decidirá quem vai ganhar. Além disso, o regime decide quem vota, porque não permite que ninguém se inscreva, nem que os venezuelanos no exterior votem. Então, no final, isso pode ser chamado de eleição. Sim. Qual é o propósito disso? O que o regime quer é enterrar o dia 28 de julho, dizer que isso não aconteceu. Uma coisa é o voto e outra é a soberania popular. Ir e depositar, ou marcar uma tela. Isso não é necessariamente exercer a soberania popular. E é isso que nós defendemos. Maduro quer limpar sua imagem, Maduro quer virar a página. E isso não vai acontecer. Aqueles que se prestarem a essa farsa, a história os julgará. Mas você verá que o povo da Venezuela vai deixá-los sozinhos. A todos, desta vez. Nós veremos. Agradecemos muito, Maria Corina. Algumas semanas depois de 28 de julho, dias muito difíceis, dias de muita repressão. Através de uma entrevista, disse a então presidente eleita Cláudia Sheinbaum. De mulher para mulher, peço que sinta o que estamos sentindo as mulheres venezuelanas. Não ignore isso. E não houve uma resposta por parte da presidente Sheinbaum. Houve uma espécie de congelamento na relação com a Venezuela. Você sabe disso muito bem. Hoje, não há o menor entusiasmo no governo mexicano pelo governo de Nicolás Maduro. Mas também não houve uma resposta de mulher para mulher da presidente Sheinbaum. Você diria algo hoje, maio de 2025? Veja, há momentos na vida em que não há espaço para a indiferença. É entre o bem e o mal. Não se pode ficar no meio entre a justiça e a corrupção. Aqui há crianças que foram torturadas, mulheres desaparecidas. Aqui há pessoas que morrem de fome. O salário mínimo na Venezuela, hoje, é de $1,50 por mês. Por mês. Aqui, Maduro roubou tudo. Na Venezuela, os cartéis de drogas estão no poder e todo mundo sabe disso. E, além disso, tornou-se um regime que busca desestabilizar o hemisfério. Isso não é uma questão ideológica. Quando vemos que o próprio presidente Boric, presidente do Chile, foi quem denunciou Diosdado Cabello e o Trem de Aragua no Tribunal Penal Internacional pelo assassinato, em Santiago do Chile, de um dissidente venezuelano. Você percebe que isso não é ideológico. De modo que eu não entendo o silêncio, porque no final o silêncio acaba apoiando aqueles que cometem crimes. Mas vou te dizer uma coisa, Ciro, a Venezuela será livre. Nós, venezuelanos, vamos conseguir não só fazer valer a soberania no dia 28 de julho, Maduro vai sair. Isso não é uma questão de sim ou não, é uma questão de quando. E vai ser antes do que muita gente pensa. E a história será implacável com aqueles que fizeram o certo, com os que fizeram o errado e com os que não fizeram nada. Muito obrigado, Maria Corina. Não sei, Lourdes, se você tem uma última pergunta. Sim, Maria Corina, você também nos disse em algum momento que sua luta acontece por etapas. Vocês, em que etapa estariam agora? Especificamente, já que deixaram de sair um pouco às ruas? E, bom, agora com essa, Operação Guacamaia, que foi um sucesso porque
resgataram as suas 5 pessoas mais próximas de você. Você continua firme? Você não vai sair da Venezuela? Claro que não. E muito menos agora que já estamos perto. E sua pergunta é muito importante. Porque no final das contas, o regime só tem uma coisa que lhe resta, a última linha de defesa, que é a repressão brutal e o apoio de alguns poucos, altos, hierarcas, civis e militares e, obviamente, de pessoas que estão ganhando muito dinheiro com a fome dos venezuelanos e com as dinâmicas criminosas. Toda a estrutura criminosa e repressiva se sustenta ao receber esse dinheiro. Quando para de receber dinheiro, começa a colapsar, como eu disse antes. E quando se evidenciam as enormes vulnerabilidades em sua estrutura repressiva, como demonstrou a Operação Guacamaya, é um sinal de que isso já está acontecendo. Então, este é o momento de avançar, de colocar toda a pressão, de aplicar a justiça internacional, de mostrar quem são os culpados e que serão responsabilizados por seus atos, e é a última oportunidade para aqueles que apoiam Maduro de Nayib abandoná-lo e poder colaborar em uma transição. É para lá que estamos indo. Por isso, este é o momento de maior pressão, de organização e de confiar que o que vem para a Venezuela é a liberdade e o retorno dos nossos filhos para casa. Queremos de volta os migrantes venezuelanos que estão no México para reconstruir um país próspero, livre e democrático. Muito obrigado e boa sorte, Maria Corina. Muito obrigado novamente. Obrigado. Obrigada a você.